É possível medir o nosso estado de saúde? Se sim, como fazer isso? É por meio de um exame, um teste, uma equação? Bem, é exatamente isso que eu vou responder e explicar em detalhes nesse vídeo. E devido à importância e relevância desse assunto para a população em geral, eu já peço para você que deixe aqui sua curtida e também compartilhe esse vídeo no grupo da sua família, onde certamente tem alguém que precisa cuidar mais da saúde. E talvez esse vídeo aqui possa ajudá-los. Recentemente eu publiquei um vídeo falando do que devemos fazer para ter uma vida mais saudável. Eu aconselho que você também o assista clicando no card que eu vou deixar aqui em cima. Mas em resumo, eu destaquei ali 6 tipos de comportamentos e hábitos que devemos implementar em nossa rotina a fim de que sejamos mais saudáveis, ou seja, prevenir doenças e condições de saúde desfavoráveis. O que, em última instância, aumenta as chances não só de vivermos mais, mas também de vivermos melhor, melhorar então a qualidade de vida. E isso, em si mesmo, já é algo muito interessante. Afinal, eu resumi em 6 tópicos tudo o que você precisa fazer para ser mais saudável. Mas, para algumas pessoas, isso pode ser insuficiente. Há quem queira medir, ver, como que palpar como está a sua saúde no presente momento. Ou se sua saúde tem evoluído para melhor, ou então até mesmo antecipar, né, de alguma forma, prever as chances que ele tem de desenvolver alguma doença no futuro. E eu já adianto que sim, é possível conhecer objetivamente nosso estado fisiológico, isso é, por meio de marcadores mensuráveis que refletem o funcionamento do organismo e que, portanto, além do poder de nos dizer como está a nossa saúde atualmente, esses marcadores também podem avaliar sua evolução e também predizer, com um elevado grau de confiança, como será a nossa saúde no futuro. Estes são os biomarcadores de saúde, também conhecidos como marcadores preditivos de saúde. Então, em resumo, nesse vídeo eu vou apresentar quais são esses fatores, esses marcadores com os quais você pode saber como está a sua saúde no presente momento e ainda prever como ela será no futuro. Além disso, nesse vídeo também, eu vou dizer quais são os mais importantes, aqueles que devemos dar mais atenção, que, resumidamente, são os que possuem maior valor preditivo. E para que a definição fique ainda mais clara, os biomarcadores de saúde são características mensuráveis, isso é, que se podem medir, são também características objetivas, no sentido de tangível, possível de visualizar, sensível nesse sentido. E características que indicam processos biológicos normais, patológicos ou respostas a intervenções. E por isso nós podemos avaliar nossa saúde atualmente, também a sua evolução e, com certa confiança, predizê-la. E aqui estão os 6 melhores biomarcadores de saúde. Começando então pelo marcador de maior valor preditivo, ou seja, o que possui relação mais forte, aquele no qual nós podemos avaliar com mais segurança nossa saúde, que é a aptidão física, a capacidade cardiorrespiratória, o VO2 máximo. A capacidade cardiorrespiratória, em resumo, é o volume máximo de oxigênio que o organismo consome durante um exercício exaustivo. A sua avaliação é feita por meio do teste ergoespirométrico, né, que é aquele famoso teste da esteira. E como eu acabei de dizer, alguns estudos apontam a capacidade cardiorrespiratória, né, o VO2 máximo, como o mais poderoso marcador preditivo, uma vez que tem relação inversa muito notável entre o VO2 máximo e mortalidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que indivíduos que têm melhor capacidade cardiorrespiratória apresentam menor risco de mortalidade. Para se ter uma ideia, a baixa aptidão física confere risco de mortalidade similar ou pior ao risco conferido por diabetes, tabagismo ou hipertensão. Daí a importância de ter um sistema cardiorrespiratório fortalecido, saudável. E como que você pode melhorar o seu VO2 máximo? Muito simples, praticar exercício. E entender essa relação não é muito difícil. Afinal, o seu coração e o seu pulmão eles devem passar por testes de esforço para que eles se fortaleçam. E assim, distribuir o oxigênio com mais facilidade para todos os outros tecidos periféricos. Mas é claro,
seja prudente. Não é através de um simples vídeo aqui no YouTube que você, depois de 20, 30 anos de sedentarismo, vai calçar um tênis e praticar uma maratona, 42 quilômetros. De jeito nenhum. A intensidade do exercício é uma medida relativa. O que é definido como leve para um pode ser muito intenso para outra pessoa. Até mesmo o exercício de caminhar por 200 metros pode ser exaustivo para algumas pessoas. Então, procure um profissional de educação física e movimente-se. Melhore sua capacidade cardiorrespiratória para que você seja mais saudável. O segundo marcador, ele foi adicionado entre os mais importantes relativamente recente, que é a força muscular, que é medida, dentre outras formas, pela dinamometria de mão, aquele aparelho que você pressiona. Muito simples, mas muito eficaz para esse tipo de medida. Para você ter uma ideia do valor preditivo dessa medida, da apreensão palmar, em alguns estudos ele prediz mortalidade com maior grau do que a pressão arterial, por exemplo. Ou seja, se o seu aperto de mão está ficando cada vez mais fraco, isso é um grande sinal de alerta para a sua saúde. Um estudo muito bem conduzido mostrou que a redução de cada 5 quilos na força de preensão manual associou-se a um aumento de 16% no risco de mortalidade por qualquer causa. E essa relação da força muscular com o risco de mortalidade pode ser explicado pelo fato de que a força muscular reflete, de certo modo, a vulnerabilidade sistêmica, ou seja, a fraqueza muscular pode indicar nutrição inadequada, inflamação crônica, sedentarismo, entre outras coisas, além de se correlacionar fortemente com maior incidência de incapacidade, quedas e hospitalizações, por exemplo. De maneira geral, a recomendação é que adultos mantenham a medida de preensão palmar em pelo menos 27 quilos para homens e 16 quilos para mulheres. É claro que isso varia um pouco de idade, mas esse seria o mínimo. E a pergunta agora que fica é como que aumenta a força muscular? Ou o que a gente pode fazer para, pelo menos, mantê-la do jeito que temos agora? Simples, é o treino de força, levantar peso. E isso foi explicado também no vídeo anterior. Então, não perca mais tempo. Se você já pratica musculação, excelente. Agora você tem mais um marcador para continuar monitorando a sua força. Mas se você não pratica, já está na hora de você procurar um bom professor de educação física para dar início, então, a um programa de exercício de força. A sua saúde vai te agradecer enormemente. O terceiro marcador é a composição corporal. Ela veio aí para substituir o peso, que é um marcador que sempre foi superestimado. Quem aí já me acompanha nas minhas redes e aqui também no YouTube já há algum tempo, já sabe que eu venho falando frequentemente que o peso é uma medida que isoladamente tem pouco valor preditivo. A composição corporal, isso, como o peso é constituído, diz muito mais sobre a saúde do que o peso quando de forma isolada. E sobre a composição corporal tem basicamente 3 coisas que nós podemos dizer aqui brevemente nesse vídeo, que são a quantidade de massa muscular, a quantidade e distribuição de gordura. Vamos então falar primeiro sobre a quantidade de massa muscular, porque parte de seu impacto na saúde se explica pela força que já tratamos no marcador anterior. E é claro, a força ela não se resume, ela não se limita à quantidade de massa muscular. Outros fatores também envolvem aí no ganho ou perda de força. Mas é claro que a massa muscular tem relação com a força muscular. A tendência é que pessoas que perdem músculo, elas percam também força. Os músculos eles têm papéis em diversas funções no nosso organismo, indo aí desde a locomoção até a imunidade. Então, isso quer dizer que pessoas com menor quantidade de massa muscular, elas tendem a viver menos ou a terem uma vida com menor qualidade. Daí a importância de, pelo menos, manter a quantidade de massa muscular ao longo da vida. E sobre a quantidade de gordura, nós já falamos bastante em outros vídeos aqui mesmo no canal. E eu ainda vou trazer mais conteúdos falando sobre isso, aprofundando mais nesse assunto. Mas existe uma relação direta. Quanto maior a quantidade de gordura, maior o risco de mortalidade e também de incapacidades.
A meta da quantidade de massa gorda para um adulto deve se manter o percentual de gordura entre 12% e 18% para homens e mais ou menos de 18% a 26% para mulheres. Mas a quantidade de gordura não esgota o que temos para falar da relação das gorduras com a saúde. A distribuição das gorduras também é muito relevante. Afinal, a gordura visceral ou a adiposidade central prejudica a saúde de forma mais impactante do que a gordura subcutânea, aquela que fica debaixo da pele. E a medida desses marcadores, tanto da massa muscular quanto da quantidade e distribuição de gordura, elas são feitas com equipamentos como a bioimpedância ou então a adipometria, desde que, e isso é muito importante, no caso da bioimpedância, o equipamento seja bom e o preparo para realizar essa medida seja bem feito. E no caso da adipometria, o avaliador deve ser muito bem treinado. Mas e o que você pode fazer em caso de não encontrar nem uma boa bioimpedância, nem um bom profissional, né? Nem um bom avaliador? A alternativa para isso é associar a medida do seu peso corporal com a circunferência de cintura. Então, como eu disse a respeito do peso, ele isoladamente não é uma boa medida, mas o seu valor preditivo aumenta significativamente quando se relaciona com a circunferência de cintura. E a meta para circunferência de cintura para homens é de que se mantenha abaixo de 94 centímetros e 80 centímetros para as mulheres. Certamente a capacidade cardiorrespiratória, a força muscular e a composição corporal são os principais biomarcadores de saúde. Porém, existem outros 3 biomarcadores que também são muito importantes e podem ser medidos em praticamente qualquer consultório. São eles, em primeiro lugar, a pressão arterial. Esse é clássico, né? É de conhecimento geral, para não dizer universal, que a pressão arterial tem elevado valor preditivo. Quer dizer que a pressão arterial elevada ela está associada com maior incidência de AVC, infarto, insuficiência cardíaca e também insuficiência renal. Estima-se que a elevação de 20 milímetros de mercúrio, isso é, por exemplo, subir a pressão de 12 para 14, praticamente duplica o risco de mortalidade por AVC ou alguma doença nas artérias do coração. A recomendação geral é de manter a pressão arterial abaixo de 12/8 para pessoas que não têm diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. O quinto marcador preditivo de saúde é o perfil lipídico. E nele se inclui a medida do famoso LDL, HDL, triglicerídeo, mas também, e isso é uma certa novidade, podemos classificar assim, que tem ganhado destaque, a ApoB e o LPA. Cada uma dessas partículas de colesterol tem sua importância como marcador de saúde. Isso é fato. Sabe-se, por exemplo, que pessoas que têm LDL muito alto, isso é acima de 190 miligramas por decilitro, elas têm alto risco de infarto e mortalidade por causas cardiovasculares, se não tratado com rigor. Mas nos últimos anos, cada vez mais tem dado importância ao LPA. Isso porque o seu valor preditivo é elevadíssimo. Quer dizer que pessoas que têm LPA aumentado têm maior risco de desenvolver doenças, principalmente cardiovasculares. Enfim, esse é um assunto que eu pretendo abordar, explicar com mais profundidade nos vídeos futuros. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e não quer perder, confira aqui embaixo se você já é inscrito no canal. Se não for, se inscreva para não perder nenhum conteúdo, para que você possa se informar de como se manter saudável. E o sexto marcador de saúde, com bom valor preditivo, é o metabolismo glicêmico. E aqui eu falei deliberadamente metabolismo glicêmico em vez de glicose, porque a glicose, isoladamente, é um marcador ruim. E no metabolismo glicêmico nós incluímos tanto a medida da glicose em jejum, como o da hemoglobina glicada, basicamente. É através desses exames que nós fazemos, por exemplo, o diagnóstico de diabetes. E estima-se que um diabético mal controlado, ele tem risco de mortalidade pelo menos 2 vezes maior que um não diabético da mesma idade.
em decorrência aí, principalmente doenças cardiovasculares, renais e outras complicações. A meta da hemoglobina glicada para pessoas não diabéticas é que se mantenha abaixo de 5,7%. E o resumo é o seguinte: VO2 máximo, força muscular, composição corporal, pressão arterial, perfil lipídico e metabolismo glicêmico são os melhores marcadores preditivos de saúde que nós temos. Isso quer dizer duas coisas. Em primeiro lugar, isso quer dizer que devemos buscar mantê-los dentro das metas, porque isso diminui consideravelmente o risco de desenvolver alguma doença ou incapacidade no futuro. E, em segundo lugar, eles podem ser utilizados para avaliar a sua evolução de saúde. Vamos supor, então, que você assistiu ao vídeo em que falo do que devemos fazer para ser mais saudável, então decide seguir o que eu disse. Com isso, vai ao médico, realiza esses testes, esses exames que apresentei aqui nesse vídeo e inicia a mudança. Meses depois, então, você retorna e refaz esses testes e exames para avaliar como foi a sua evolução, buscando sempre atingir a meta estabelecida entre você e o seu médico. Essa é a grande vantagem destes marcadores. Você pode acompanhar a evolução da sua saúde. Então agora, com essas informações, você não tem mais desculpa, porque sabe o que tem que ser feito para ser mais saudável, assunto do outro vídeo, e sabe também como medir e predizer sua saúde. Basta então apenas dar início a essas mudanças. E se você chegou até aqui e se interessa por esse assunto e quer aprender a se alimentar de forma mais saudável, eu faço um convite aqui para você de conhecer o Diet Evolution, que é uma plataforma onde você pode aprender as melhores estratégias para uma alimentação saudável. O link vai estar na descrição. Clique e experimente ali por 7 dias gratuitos. E se o conteúdo desse vídeo foi de algum modo útil para você, não se esqueça de deixar aqui o seu like. Isso é muito importante para mim. Para você não vai custar absolutamente nada, mas para mim vale muito. E se você quiser que eu faça algum vídeo sobre algum assunto específico, algum assunto que você queira, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de gravar um vídeo aqui esclarecendo sua dúvida ou tratando do assunto que seja do seu interesse. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus. Até lá.